Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Vai ser rápido. Estava perguntando ao pastor se era até meio-dia, que eu vi ali um relógio lá na minha frente, 11h38, mas eu creio que meio-dia termino, viu? Queridos, eu não sei vocês, mas esse capítulo 3 de Atos é um dos que mais tocam o meu coração. Eu acho um fato histórico, uma história tão linda, e a pregação também tão apaixonante. E aí eu queria ler com você todo esse capítulo 3, Atos dos Apóstolos, terceiro capítulo, vamos ler alternadamente. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. De Sarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo.
Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Deus, obrigado por esse dia, o dia do Senhor. Nele nós celebramos a ressurreição de Jesus. Ele está à tua direita, intercede por nós, e Ele voltará. A tua palavra nos tem dito que vai alta a noite, que vem chegando o dia, e que devemos deixar as obras das trevas e devemos nos vestir das armas da luz. Dá-nos a graça, Pai, de andarmos dignamente como em pleno dia, de vivermos cada dia da nossa vida para o louvor da Tua glória. Obrigado por essa igreja, rogamos a Tua bênção, que ela cresça a cada dia em todos os sentidos, numericamente, organicamente, espiritualmente, na sua influência na sociedade, para que o nome do Senhor, e tão somente o nome do Senhor, seja glorificado. Conduze-nos agora, desvenda os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei, Pai. Nós estamos aqui nas Tuas mãos, somos indignos, Pai, mas carecemos de Ti. Então assiste-nos agora, reveste-nos da autoridade, do poder do Senhor. Nós invocamos agora o poder do nome de Jesus, e no nome dEle nós oramos. Amém. Amém. Com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo. Eu queria dividir essa ministração em 3 partes. Primeira parte, os 10 primeiros versículos, queria chamar aqui de um milagre incontestável. Na verdade, quando você vai lá para o capítulo 4, quando Pedro e João estão perante as autoridades, estão diante do Sinédrio, vejam o argumento do próprio Sinédrio. Eles não sabem o que fazer com aqueles homens, e diz, versos 15 e 16... e mandando sair do Sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Um milagre incontestável. Está nos versos 1 a 10. Segundo, nos versos 11 a 16, a irresistível pregação apostólica, uma pregação cristocêntrica. Cristo é o conteúdo dessa pregação. E a terceira parte, dos versos 17 a 26, um chamado ao arrependimento, porque a pregação da palavra de Deus sempre faz uma convocação, sempre chama a uma tomada de posição. Vamos então olhar para esse primeiro ponto aqui, um milagre incontestável. O texto diz que Pedro e João foram para o templo na oração da hora 9. Todos somos sabedores que o dia de um judeu começa às 6 horas da manhã e termina às 18 horas, o dia. Então, se um dia começa às 6 da manhã, a terceira hora representa 9 horas da manhã, a hora sexta, o meio-dia, e a hora 9, às 3 horas da tarde, às 15 horas. Então, era 15 horas, diz Lucas, o historiador. A história também nos mostra que para um judeu devoto, orar nos átrios era para eles mais eficaz. Então, eles estavam indo ali. É interessante que os apóstolos ainda conservavam esses costumes dos judeus. Outro aspecto que eu queria destacar aqui nessa introdução é que colocar um mendigo à porta de um templo era estratégico, ainda hoje acontece, né? E por que é estratégico? Muitas pessoas passam por ali, mas especialmente supõe-se que o adorador seja mais generoso, né? Então, se alguém vai buscar a Deus, supõe-se que essa pessoa seja mais generosa, esteja mais disposta a ajudar o necessitado. E ali, naquele dia, aconteceu um grande milagre. Queria só abrir um breve parênteses aqui para dizer que na economia de Deus, a igreja não marca nem dia e nem horário para os milagres acontecerem.
Percebam que aquele mendigo era colocado ali constantemente, o texto diz, ele era colocado ali sempre. Queridos, a gente pode imaginar quantas vezes Pedro e João passaram por ele, e quantas vezes ele pediu uma esmola, mas aquele dia foi o dia determinado pelo Senhor. Então, na economia de Deus, nós não marcamos dia nem hora para que o milagre aconteça. Ele acontece mercê de Deus, no tempo de Deus, para a glória de Deus. Sempre é assim, é na agenda de Deus, é no tempo dele. E ele sempre o faz com um propósito definido para o louvor da sua glória. Quando nós olhamos para a igreja apostólica, os primórdios do cristianismo, nós concluímos que houve um tempo em que os milagres eram necessários. Alguém disse que os milagres eram os sinos que chamavam as pessoas à igreja cristã. Houve um tempo quando eles eram necessários, ora para garantia da verdade, do poder da mensagem cristã. No entanto, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós precisamos reconhecer humildemente que os apóstolos tiveram uma irrepetível intimidade com o Senhor Jesus. Havia uma relação muito especial, tanto que um apóstolo era um representante oficial do Senhor. A sua palavra tinha a força de uma palavra inspirada. Era um representante que falava em nome do Senhor, na autoridade do Senhor. E um apóstolo, tanto que uma das exigências para ser apóstolo era ser uma testemunha da ressurreição do Senhor, alguém que tivesse andado com o Senhor. É por isso que o apostolado do apóstolo Paulo foi tantas vezes questionado, porque ele não foi um dos 12 que originalmente andaram com o Senhor. Ele mesmo chegou a admitir: eu sou um como que nascido fora de tempo, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja do Senhor. Mas ele podia admitir também: apóstolo, não pela vontade de homem algum, mas pela vontade do Senhor. Era uma vocação especial de Deus. Queridos, hoje nós continuamos crendo em milagres. Nós cremos que o Senhor Deus é poderoso para fazer o impossível. Mas é verdadeiro dizer também que hoje os médicos, os cirurgiões podem fazer coisas que nos tempos apostólicos eram considerados como milagres, porque Deus deu a eles o saber, Deus deu a eles a ciência, deu a eles o conhecimento. Então, esses homens podem fazer milagres como instrumentos de Deus. Agora, obviamente que o Senhor Deus é poderoso para realizar aquilo que é sobrenatural. O que aconteceu naquele dia foi um milagre incontestável. Fico sempre visualizando aquela cena, aquele homem coxo de nascença. Lucas, que é um historiador e era médico também, era atido a detalhes, e ele chega a dizer em um momento qual era a idade daquele homem, quando o Senhor realizou aquele milagre. E é impressionante como, de repente, tudo nele ficou em ordem, em forma, e aquele homem que nunca dera um passo sequer, agora colocou-se de pé, saltando e louvando ao Senhor, e entrou no templo, saltando e louvando e bendizendo o nome do Senhor. Um milagre incontestável. Segunda verdade que eu queria destacar é a irresistível pregação apostólica. É impressionante como Pedro e João aproveitaram aquela oportunidade, porque o compromisso deles era um compromisso com o Senhor Jesus. E eu quero chamar a atenção aqui que todo o movimento da igreja, todas as atividades da igreja, todos os ministérios, todas as sociedades internas, toda a agenda da igreja, tudo isso deve visar a proclamação da pessoa bendita do Senhor Jesus. Vós sois o quê? Nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de
proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É impressionante, queridos, que Pedro e João são agora fitados por todos, porque o ex-coxo se apegou a eles e ficou com eles, e louvando e bendizendo o nome de Deus, e automaticamente todas as pessoas se voltaram para Pedro e para João, e nessa hora eles aproveitam a oportunidade para a pregação apostólica, e vejam a simplicidade e a profundidade da pregação apostólica. É interessante, queridos, que Paulo tinha essa consciência, conquanto fosse um homem letrado, preparado, conteudista. Escrevendo aos Coríntios, ele disse: quando estive com vocês, eu fui em temor e tremor, não dependi da linguagem persuasiva de sabedoria humana, eu anunciei a Cristo e esse crucificado. Era o conteúdo da mensagem. E aqui também Pedro aproveita a oportunidade, porque as pessoas estão agora olhando para eles, as pessoas estão querendo endeusá-los, as pessoas estão querendo glorificá-los, as pessoas estão querendo homenageá-los, todas as atenções para eles, e como nós precisamos tomar cuidado com isso, para que a glória sempre seja do Senhor, para que a nossa igreja não seja aquela igreja para a qual todo mundo olha e diga: que coisa extraordinária, mas que as pessoas olhem e vejam como a graça de Deus é maravilhosa, como Jesus é maravilhoso, que a atenção toda seja voltada para Ele, que a gente jamais queira usurpar a glória que é de Deus. E Pedro e João aproveitaram a oportunidade, e eu queria só resumir aqui a pregação dele. Primeiro, eles falaram sobre o crime da cruz, com muita ousadia, mas cheios do Espírito Santo. O texto mostra claramente, uma pregação de Pedro ali no templo, aproveitando aquela oportunidade, ele disse que a crucificação foi o maior crime de toda a história humana, porque Jesus, o justo e o santo, morreu, e morreu injustamente. É impressionante essa ênfase, o justo e o santo. O próprio governador romano sabia que a crucificação era uma profunda injustiça. Mas Pedro está dizendo aqui, na autoridade do Senhor, nessa pregação apostólica, que os homens escolheram um criminoso violento e levaram à cruz aquele que só fizera o bem. A cruz foi um crime inominável. Alguém disse com muita propriedade: olhe para a cruz e veja o que o pecado é capaz de fazer. A mensagem da cruz é poderosa, a mensagem da cruz é graciosa, a mensagem da cruz chega a ser assustadora. Como é que o justo juiz justifica o ímpio, justifica o pecador, justifica aquele que não é digno? E a resposta está na cruz. O justo morreu pelos injustos, aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, aquele em cuja boca não se encontrou qualquer dolo, levou sobre si, como disse o profeta Isaías, nossas iniquidades, nossas enfermidades, nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Como disse Agostinho de Hipona, com muita sabedoria: ó Deus, amando os que não são dignos do teu amor, me tornaste digno do teu amor, graças à obra de Cristo. Mas a pregação apostólica não fala apenas do crime inominável que representa a cruz, mas também da gloriosa ressurreição. Os apóstolos sempre deram ênfase à ressurreição. Uma vez ouvi um pregador dizer: esta é a notícia que deveríamos proclamar todos os dias, a ressurreição de Jesus. Por que é que nós observamos o domingo, o primeiro dia da semana? Porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. E nós deveríamos dizer de coração: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos celebrar aquele que está vivo, vamos adorar aquele que está vivo.
A ressurreição do Senhor Jesus é fundamental na fé cristã. Sem a ressurreição, a igreja nem teria existido. Sem a ressurreição, nossa pregação seria em vão, como disse Paulo aos Coríntios. Sem a ressurreição, a nossa fé seria vã. Sem a ressurreição, Jesus seria apenas uma lembrança a ser apagada pouco a pouco. A ressurreição de Jesus é uma prova de que Ele é indestrutível. E como diz aqui o texto, Ele é o Senhor da vida, e Ele é o Senhor da morte, e Ele vive para sempre. Ouvindo recentemente Ronaldo Lidório, vocês tiveram o privilégio de ouvi-lo também, falando sobre aqueles nossos irmãos cristãos que estão sendo perseguidos por causa da fé, e o argumento de alguns deles é o seguinte: de todo jeito nós vamos morrer, se pregarmos ou se não pregarmos, então vamos pregar. E essas pessoas têm anunciado o Evangelho, mas há uma convicção firme: nós estamos pregando aquele e em nome daquele que vive para sempre. Nós estamos pregando aquele que ressuscitou. A ressurreição, queridos, conforme Pedro diz aqui, foi a prova final de que por trás dele, de Jesus, estava Deus, e portanto, um poder que ninguém pode deter. Quando Paulo escreve aos Efésios e quer argumentar quão imenso é o poder de Deus, ele argumenta usando a ressurreição, dizendo que o poder de Deus foi capaz de ressuscitar Jesus dentre os mortos. Um milagre incontestável, porque aquele homem estava ali, saltando, pulando, glorificando o nome do Senhor. E quando todos os focos, toda a atenção, quando os olhos de todos eram postos sobre Pedro e sobre João, eles tiveram discernimento espiritual, tiveram sabedoria do alto, poder espiritual, para apontarem para o Senhor Jesus e aproveitaram a oportunidade para pregar o Evangelho. Ele morreu dentro de um propósito de Deus e Ele ressuscitou. Ele está vivo para dizer o seguinte: é no nome de Jesus que esse homem está curado. É no nome dEle, é pelo poder dEle. E por fim, queridos, desde o verso 17 até o verso 26, nós temos um chamado ao arrependimento. Percebam a palavra de Pedro agora dizendo a todos os presentes. A palavra dele começa com um sinal de misericórdia e uma advertência. São combinados aqui. Uma palavra de misericórdia e uma advertência, são combinadas. Pedro está dizendo: os judeus crucificaram a Cristo por ignorância. O crucificaram por mãos de iníquos e o fizeram por ignorância, por incredulidade. Pedro está dizendo: agora, porém, depois da sua ressurreição e depois do testemunho que está sendo dado de sua gloriosa ressurreição, não há mais desculpas, só lhes resta agora o arrependimento. Vocês o crucificaram por ignorância, por incredulidade, mas Ele está vivo e nós estamos dando testemunho de que Ele está vivo, não resta mais desculpa. Arrependimento, segundo a pregação apostólica e o ensino da palavra de Deus, significa mudança de vida, é mudança radical mesmo. E vejam o que Pedro fala aqui pelo Espírito de Deus sobre as consequências do arrependimento. O arrependimento afeta o passado. O texto está dizendo aqui: pecados são perdoados. Que coisa maravilhosa! Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou como disse anteriormente Paulo aos Romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse arrependimento afeta também o futuro. Ele fala de momentos de refrigério, que literalmente seria força na fraqueza, descanso na fadiga. E ele chama a atenção quando está convocando as pessoas ao arrependimento, que esse Senhor que está vivo voltará. E quando nós pensamos na volta gloriosa do Senhor Jesus, e essa é uma palavra para nós nesses dias de medo, de incerteza, quando há uma ênfase muito grande à questão política, à questão de governância,
Nós não podemos perder a visão, queridos. O trono está ocupado, o Senhor reina. E Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Ele é a autoridade máxima, Ele tem todo o poder e Ele voltará. Quando a gente pensa aqui na volta do Senhor, a gente entende que a história se dirige a algum lugar. A história está se movendo, porém não sem rumo, mas com uma série de propósitos no caminho. O Senhor é o condutor da história. E nós deveríamos crer mais naquilo que cantamos. As tuas mãos dirigem meu destino. Acasos para mim não haverá. Deus é o Deus da providência. Deus é o Deus da providência. Ele está conduzindo todas as coisas, conduzindo a história. Tudo que aconteceu com referência a Cristo, diz Pedro aqui, foi profetizado. Então a palavra de ordem é: arrependei-vos. A palavra é para você que está aqui, que ainda não se arrependeu, que ainda não é uma nova criatura, para você que nos assiste, para você que nos ouve, a palavra de Deus é: arrependei-vos. Eu queria concluir, queridos, com algumas breves aplicações. Queria enfatizar duas afirmações de Pedro. Quando olha para o coxo e diz ao coxo: olhe para nós. E aí Lucas registra que ele estendeu a mão esperando receber alguma esmola. Olhe para nós. E Pedro disse: não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos, em nome de Jesus. Levanta-te e anda. E depois, quando o coxo, o ex-coxo, já curado, saltando, louvando e bendizendo o nome de Deus, entra no templo, se aproxima, se apega a Pedro e a João, e todas as pessoas estão olhando para eles. A pergunta de Pedro é: por que vocês estão olhando para nós? Ao coxo disse: olhe para nós, para dizer: nós não temos prata nem ouro. Mas agora, na hora da glória, da honra, por que vocês estão olhando para nós? Como se pelo nosso próprio poder e piedade tivéssemos feito esse homem andar. Queridos, volto a enfatizar: que perigo, o perigo de tentar usurpar a glória que é do Senhor. De dizer assim: as coisas só estão acontecendo aqui porque eu estou aqui. É por minha causa que as coisas estão acontecendo. Pedro e João tinham essa consciência. Porque estão olhando para nós, como se pelo nosso próprio poder e piedade tivéssemos feito esse homem andar. Esse homem está andando por causa do poder do nome de Jesus. O que é que a gente aprende aqui, queridos? Os apóstolos tinham plena consciência do poder do Senhor ressurreto. Essa consciência que a gente precisa ter. Quando a gente evangeliza, quando a gente prega, quando a gente vive a vida cristã, com tantas lutas, com tantas tentações, com tanta inclinação para o pecado, é pelo poder do Senhor ressurreto que a gente vive, é pelo poder do Senhor ressurreto que a gente é mantido fiel, é no poder do Senhor ressurreto que a gente prega, é no nome do Senhor. É interessante perceber isso aqui na linguagem de Pedro, na postura de Pedro e de João. Nunca se viam a si mesmos como fontes de tal poder, mas como canais desse poder. Isso é extraordinário. Vivemos num tempo de culto à personalidade, de culto ao homem. E esses homens de Deus, eles não ficam com a glória, mas estão dizendo: esse homem está andando pelo poder do nome de Jesus, não é pelo nosso poder, não é pela nossa piedade. Na verdade, nós não somos a fonte do poder. Pela graça, nós somos apenas os canais do poder do Senhor. Aqueles homens conheciam muito bem as limitações do que podiam fazer. Sabiam também, por outro lado, que não havia nenhuma limitação para o que Cristo ressurreto podia fazer por meio deles e para a glória sua, tão somente para a glória do Senhor. Essa consciência que a gente precisa ter, queridos.
Quem pode converter um coração incrédulo, endurecido, se não o poder do Senhor? Às vezes a gente está pregando, evangelizando, a gente considera o evangelho tão óbvio, tão claro, mas ele é claro e ele é óbvio porque o Espírito de Deus nos iluminou. Mas você se lembra do tempo quando você era incrédulo? Houve um tempo quando Paulo, apóstolo, que era Saulo, considerava Jesus um impostor, e ele perseguia mesmo, e ele, em fazendo aquilo, pensava estar agradando a Deus. Ele mesmo chegou a dizer: eu era cheio de zelo, porém me faltava entendimento. Mas um dia seus olhos literalmente foram abertos, e ele conheceu a Cristo. Quando ele escreve a Timóteo na primeira carta, capítulo 1, falando da graça de Deus, da misericórdia, ele diz: eu que no outro tempo fui blasfemo, fui perseguidor, fui insolente, mas eu obtive misericórdia, porque eu fiz na ignorância, e o Senhor escolheu usar a mim como modelo. Ele está dizendo o seguinte: eu, o principal dos pecadores. O argumento dele é o seguinte: se o Senhor fez isso com o principal dos pecadores, Ele pode fazer isso na sua vida também. O poder de Deus é quem faz o impossível, é quem faz o milagre da conversão, quem conduz ao arrependimento. O pastor Sávio falou aqui na oração: a salvação é obra de Deus do início ao fim, é obra de Deus do início ao fim. Por isso nós precisamos depender do Senhor. Seja qual for o nosso ministério na igreja, nós devemos depender do Senhor. Segunda verdade, quando Pedro fala da morte e da ressurreição do Senhor, e ele fala das profecias, e ele fala do senhorio de Deus na história, a gente conclui que Jesus não morreu como vítima, Ele morreu como Senhor. Palavras do próprio Jesus: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Tenho poder para dar, poder para reavê-la, porque esse poder eu recebi de meu Pai. E a última palavra, só resta fazer uma convocação àqueles que ainda não se voltaram para o Senhor, não foram reconciliados, não são convertidos, e aqueles que estão afastados, desviados dos caminhos do Senhor, frios espiritualmente, vivendo uma vida dúbia, uma vida mundana, mesmo estando na igreja. A palavra é: arrependei-vos, arrependei-vos, para que da parte de Deus venha um tempo de refrigério. Como escreveu o escritor aos Hebreus: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Que o Senhor seja bendito, a Ele toda a honra e toda a glória. Amém.